Foi a última virada do ano na Europa e creio ser significativo. Lá estávamos nós, um grupo de imigrantes brasileiros, a maioria formado em alguma coisa que no Brasil renderia uma posição social privilegiada sem que o salário refletisse um prestígio maior do que o salário que ganhávamos na Inglaterra fazendo qualquer tipo de serviço básico. Havia também alguns amigos que fizemos por lá. Manchester é muito diferente de Londres, um lugar onde as pessoas geralmente querem tomar cerveja e torcer, ou pelo United ou pelo City. Quer ver ambos se unirem? É para azucrinar quem se aventura a torcer por um time de Londres. Pouco importa de onde você veio, as pessoas são receptivas. Ou éramos nós que atraíamos toda espécie de maluco para orbitar nosso grupo e não lordes ingleses. Dentre esses nossos amigos, um com certeza se destacava, profissional de TI, que obviamente manjava muito mais do que o seu emprego exigia. Isto numa época em que saber usar Linux para a maioria das pessoas ainda parecia um bicho de 7 cabeças, conectado 24/7, entendendo de assuntos que, para nós, réis mortais, ainda nem eram pauta: inteligência artificial, blockchain, Digital Service Act e etc. Era janeiro de 2020, e antes do primeiro caso ser confirmado no Reino Unido, enquanto no Brasil ainda se fazia meme com o vírus e sua incapacidade de surtir efeito nos brasileiros, dados os nossos anticorpos acostumados com a falta de saneamento básico, esse sujeito já nos dava aulas sobre pandemia, sobre teoria do morcego, sobre China, sobre o Instituto de Pesquisa de Wuhan, sobre como milhões de pessoas morreriam e sobre como tudo isso, na visão dele, era premeditado. Eu, particularmente, sempre adorei uma teoria da conspiração, mas na época tudo me pareceu hollywoodiano demais. Se eu fechasse os olhos e apenas ouvisse, conseguia imaginar a mesma fala advindo do rosto do Alex Jones ou Rubens Sodré, para quem conhece. Enfim, o tempo o inocentou. Faltava e ainda falta um ano para eu me formar em Direito. Minha profissão pouco tem a ver com esse site, a não ser pelo conhecimento jurídico que integra muitas das análises feitas aqui. Imigrei para a Europa no susto. A oportunidade surgiu, pagava bem e eu não iria sozinho, já casado, mas sem filhos. E nada que nos prendesse aqui, fomos. Foram 3 anos de experiências incríveis e desgastantes, de amizades e de muito trabalho. Conhecer a Europa é algo que todo ser humano de qualquer canto da Terra precisa fazer um dia, nem que for para turistar. Mas já era hora de voltar. Chegamos no Brasil, voltei a trabalhar na mesma empresa que trabalhava antes e 2020 começava. Mas o Brasil tinha um ar diferente do Brasil que a gente deixou para trás. Talvez o Reino Unido também passasse pelas mesmas mudanças. A gente aqui não tinha parâmetro de comparação entre antes e depois. A pandemia veio com força. Jair começou a dar entrevistas e fazer pronunciamentos em rede nacional que eu entendia pela explicação que já tinha ouvido. Mas eu não era um profissional de TI. Era um homem casado, maduro, responsável, prestes a me formar em Direito. Uma ciência milenar, dependendo da ótica, viajado e estudioso. Um jovem adulto que se julgava cosmopolita. Não podia me dar ao luxo do alarmismo. Sempre fui autodidata. A escola e a faculdade sempre foram meros ritos de passagem obrigatórios para mim. Sempre gostei de terminar logo o que tinha que entregar para um professor qualquer, para que sobrasse tempo de me concentrar nos clássicos. Em Platão, em Aristóteles, em Voegelin. E no Olavo, que eu acabara de conhecer, entretanto também me chamava a atenção por leituras prévias de Marx, toda sorte de gente que o Olavo detestava, de Adorno a Hegel, de Marcuse a um Pondé da vida. Não vejo isso como contraditório, ou talvez seja, mas a contradição é que talvez não seja um problema. Sófocles, Heródoto, Shakespeare, Lacan, Dostoiévski, Pascal, Homero, Tolstói, Freud, Jung, Foucault, Eliade, a Bíblia, um grande romance, um livro de poesia, ou um jogo da Chapecoense pela Série B do Catarinão. Você precisa admitir, independente do uso ideológico de toda e qualquer coisa escrita, isso tudo é muito mais interessante que a soma do quadrado dos catetos. Até na faculdade, minhas aulas preferidas eram economia, ciências políticas, filosofia do direito.
porque tocam no humano e não na técnica. Mas cultura literária tem um preço, e o preço às vezes é se tornar um tanto arrogante, achando que você já sabe de tudo, ou, ao menos, o suficiente para não ser enganado. É verdade. O ar do Brasil. Na real, tudo parecia um sonho distópico. Eu me lembro de uma tarde em que precisei dirigir até uma cidade vizinha para visitar um cliente a mando da empresa. O tempo estava extremamente nublado, mas não chovia. O céu naquele dia ajudou a consolidar os motivos da cena ter sido tão impactante. Ao sair da rodovia e pegar o acesso à vicinal que levava até a cidade, havia barricadas, fitas zebradas, agentes do exército, tiro de guerra da cidade. Fui saber depois, e policiais militares e municipais impedindo a entrada de visitantes na cidade, a não ser que seu motivo fosse extremamente justificável. Não consideraram o meu e tive que dar meia volta. É como se naquele instante o Estado deixasse de ser uma abstração jurídica para se tornar concreto, quase palpável. Um corpo armado que se interpõe entre você e o seu destino mais banal. Um decreto presidencial seria promulgado uma semana depois, reinterpretado pelo STF, é claro, proibindo que prefeituras e governos de estados chegassem a este ponto nas estratégias de combate ao vírus. Sinceramente, essas coisas me assustavam mais que pegar ou não a doença sobre a qual não vou entrar no mérito. Não agora, muito menos em um post aberto. Há sempre duas linhas de pensamento sobre este período: a dor pela perda de algum ente querido, o que geralmente é usado para justificar que as medidas, até as consideradas por muitos como o excesso, como o lockdown, a vacinação compulsória, antes que fossem analisados possíveis efeitos colaterais, e gente sendo presa por estar vendendo boné na praia, foram válidas e que quem se posicionava contra, como Jair, era um monstro. Gente que o Estado e as instituições têm o dever de combater. E o pânico por ter visto seu negócio ir à falência e toda e qualquer liberdade individual ter sido relativizada. Liberdade. Não bastasse o cenário de guerra que enfrentávamos toda vez que precisávamos sair de casa, tudo também passou a ter outro ar e outra estética em ambientes digitais. A internet praticamente passou a significar outra coisa. Eu me lembro da primeira vez em que realmente tive essa percepção. Abri meu YouTube, assisti um vídeo qualquer e na hora de comentar me peguei trocando caracteres de palavras, possivelmente problemáticas, para que o algoritmo não barrasse o comentário. Me senti ridículo, mas percebi o quanto na verdade aquilo era assustador. Ridículo é alguém achar que existe alguma diferença moral entre gay escrito com A e gay escrito com 4 no meio, sem se importar em reconhecer se a palavra em si está sendo usada em contexto pejorativo ou não. Ridículo é achar que palavras que são meros signos abstratos do real podem ser crime. O signo nem sequer é alguma coisa, é apenas o signo da coisa. Era a fita zebrada migrando da estrada para o campo semântico. O controle já não era apenas físico, tornou-se semiótico. O que sempre soubemos ser inevitável se revelava em uma consequência óbvia. Tudo que antes se proibia pela força passou a se proibir pela linguagem. Há nisto algo de profundamente Foucaultiano e, ao mesmo tempo, quase bíblico. A inversão de Babel, quando os homens ainda se entendem, mas já não podem falar. Parece pouco, mas para mim este momento entre eu, o teclado e a tela foi um marco. O canal do Terça Livre, com milhões de inscritos fora do ar, um presidente que não governava, mero fantoche institucional, e um Estado onde quem dita as normas é o poder judiciário. Mas, ainda assim, talvez fossem meras questões de excessos ideológicos. Afinal, o Alan dos Santos é rude, defende pautas antiquadas, Bolsonaro fala palavrão, e excessos da esquerda também costumam ter tratamento semelhante. Palma, não priemos cânico. É curioso como a lucidez bate de modo diferente para cada um. No momento em que percebi que o novo normal era evitar palavras em uma rede social para sua conta não cair, tive o clique do acabou. A política acabou, a sociedade democrática ruiu. Independentemente de sua opinião sobre tudo que envolve a direita brasileira, Bolsonaro, Terça Livre, manifestantes do 8 de janeiro, Olavo e etc., e as barreiras que as instituições ergueram contra o avanço da mesma,
Você precisa admitir, há 15 anos atrás, por mais que muitas vozes alertassem sobre o controle totalitário da internet e das mídias digitais, era inimaginável que um canal caísse, que uma conta do Facebook fosse deletada por conta de opinião política. Já em 2022, quando a ministra Carmen Lúcia disse que censura de vez em quando é válida, que era só desta vez, quando, mais recentemente, Alexandre de Moraes proibiu brasileiros de acessarem uma simples VPN para poder logar no X, nada disso me parecia contraditório. Vocês aceitaram evitar palavras, o preço é este. A consequência natural do poder é buscar ter cada vez mais poder, até que surja um poder maior. A sequência dos acontecimentos é de conhecimento de todos. Esta newsletter, entretanto, não é para direitistas que não enxergam um palmo à frente do nariz, para gente que de tanto moralismo persecutório, travestido de religioso, enraizado, não percebe que este apelo moral aos bons costumes é pedra angular do moralismo que pauta as ações, do tradicionalismo eurasiano que a direita não pode apoiar, pois são comunistas. Então é a política do Vladimir Putin. Agora no Brasil tem um monte de idiotas, tá certo? Que se encantaram aí com o negócio do eurasismo do Alexandre Dugin. Falaram, mas quanta baixeza, mas a miséria mental brasileira não tem limite. É o seguinte, o sujeito começa a estudar esse negócio de René Guénon e Júlio Zévola, então ele sente assim, não, as tradições espirituais morreram, o Ocidente abandonou tudo, nós estamos... Né, tudo acabou, né, o materialismo tomou conta do mundo, então eles se sentem muito sozinhos, muito isolados, eles ficam desesperados procurando uma entidade, né, que os proteja, dentro do qual eles se sintam reintegrados. Então aparece o cara com o eurasismo, eles dizem, opa, não estamos mais sozinhos, existe um gigantesco movimento mundial que vai restaurar a tradição, e os idiotas caem nisso, meu Deus do céu, que miséria! Pior que às vezes tem no meio alguns alunos meus me matam de vergonha. Mas como vocês são burros, minha gente, mas é burro. Eu vivo avisando sobre isso também. Ok, voltando à leitura. Do Islã, que a direita não pode apoiar, pois são perseguidores de cristãos, assim como os comunistas. E do ativismo judiciário que, com demandas morais em mãos, entrega aquilo que ele entende por moral em forma de norma. Atualmente, normas que tampam a boca da direita nacional. Agora, o nosso moralismo atual, que é persecutório, paranoico, tá? Em vez de nós, a modernidade, assumirmos a culpa dessa porcaria que nós estamos fazendo, nós jogamos a culpa na Igreja Católica que não fazia nada disso. Somos nós que somos moralistas. Esse moralismo você acha que é fruto da laicização e não de uma não tem nem dúvida. Clericalização? Não, a moral absolutizada é o substituto da religião. Quem acredita num Deus e tem um Deus para conversar, não precisa de ninguém que ele o fiscalize de fora. Quanto menos religiosidade autêntica, mais moralismo você vai ter. Quer dizer, a moral, ela mesmo se transforma no próprio Deus. Quer dizer, isso aí começa com Kant. O único absoluto para Kant é o absoluto de tipo moral. Quer dizer, não existe um conhecimento objetivo de Deus, não existe metafísica, não existe nada. Mas tem o quê? Tem o raio do imperativo categórico de natureza moral. Isso é maluquice. Quer dizer, imperativo não existe nenhuma. Você é livre para fazer o que você quiser, é livre, inclusive, para investigar a moral, é livre para questionar. Quer dizer, nós projetamos sobre a antiga Igreja Católica todos os males que nós estamos fazendo. Mais religião, mais moral. Mais religião, menos moral. Tampouco é uma newsletter para revolucionários, de sofá ou de militância ativa, que ao contrário dos direitistas, que não percebem um palmo diante do nariz, não percebem que neles o palmo já entrou por todas as vias possíveis. Todo aparato de controle e repressão estatal construído nos últimos anos, que a esquerda no geral hoje aplaude, porque esta arma está mirada para a direita bolsonarista, será usada para varrer a esquerda do mapa. Basta um alinhamento do STF com um representante do executivo de direita que oligarquias brasileiras aprovem por objetivos próprios, que o pêndulo dessa trama vai trazer muito ranger de dentes e arrependimentos. Rui Costa Pimenta parece ser um dos poucos que estão entendendo isso. Este não é um espaço que tem a pretensão de ser de esquerda ou de direita. Aliás, acredito que estes rótulos oriundos da Revolução Francesa nem mesmo se aplicam ao mundo contemporâneo, são totalmente ultrapassados. Este é um espaço para o florescimento de um libertarianismo maduro, possível e não utópico ou adolescente como o que existe hoje, uma ágora do pensamento libertário.
a filosofia do indivíduo frente ao mundo totalitário que se aproxima. Um lugar para o direitista que entende que não vai recuperar a liberdade enquanto desejar exercer controle sobre aspectos morais da vida humana, e para o esquerdista que não admite que todas as revoluções do último século se transfigurem num novo tipo de moralismo barato, que no fundo só auxilia o metacapital e não o combate, não o faz nem cócegas. Mas, sobretudo, um espaço para quem já superou ou deseja superar esta dicotomia estúpida. Assim sendo. E esse é o fim do artigo. Artigo muito bom, do Kael. Eu pretendo trazer mais artigos dele aqui no canal. Então deixa o like e se inscreva para ver os próximos. E até a próxima!